sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na UTV. O entrevistado de hoje é o Cláudio Spínola. Nosso assunto é Morada da Floresta. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que é o Morada da Floresta? Ela é uma casa ecológica onde a gente mora e tem vivências comunitárias aí desde 2000, que a gente mora em grupos e tal. E a gente foi amadurecendo ao longo do caminho. Então, hoje tem diversas tecnologias ambientais e uma forma de viver mais ecológica dentro da cidade. A gente desenvolve projetos de diversos tipos de projetos ambientais, mostrando que é possível viver de uma maneira mais em harmonia com a natureza na cidade. Uhum. Há quanto tempo você está lá? Olha, eu já fui, já saí. Por quê? É porque eu fui para lá para estudar na USP, que é uma casa perto da USP. Uhum. Aí eu me formei em 2000 e saí de São Paulo, saí, voltei em 2003, aí arrumei um ônibus para a gente trabalhar itinerantemente, ficamos viajando. E em 2006 eu retornei. Uhum. Aí eu vi que eu precisava ficar aqui para deixar a Morada da Floresta do jeito que deve ficar. O pensamento das pessoas lá é diferente do nosso pensamento, da sociedade aqui fora, na selva de pedras? Não sei se é exatamente diferente, mas nós temos algumas atenções que talvez não tenham na vida mais Cotidiana envolvida, né? As pessoas lá trabalham normal, ou não? Trabalham lá, né? Hoje a Morada da Floresta é também uma empresa social que trabalha com produtos ecológicos e é um instituto que acabamos de virar MOCIP, que desenvolve projetos na linha ambiental e educacional. Então, hoje a gente já conseguiu fazer com que a própria Morada da Floresta consiga gerar renda, tanto para nós internos, quanto também para pessoas, gerando trabalho para outras pessoas também. Você sabe como surgiu a ideia de fazer o Morada da Floresta? Então, surgiu espontaneamente com a vida. Não foi assim, vou fazer uma casa ecológica para mostrar que é possível viver de uma maneira mais ecológica na cidade. Mas foi assim, a partir de estar morando na cidade e ver que é possível inserir no cotidiano alguns hábitos mais ecológicos e sustentáveis. Então a gente faz o primeiro, que foi a compostagem, por exemplo. Aí depois dali começa a ver que dá para aproveitar o sol para aquecer a água. Aí coloca um sistema de aquecimento solar. Aí vê que dá para aproveitar a chuva, dá para plantar. Então foi indo aos poucos. Faz alguma ação, alguma melhoria, aí resolve aquela, vê que pode fazer uma outra. Isso é tudo casado com um movimento que chama permacultura, que vem do termo cultura permanente, que é da gente atuar na Mãe Terra, com o planeta, de uma maneira a não pensar só no nosso benefício, mas nas futuras gerações, né, gerando abundância e mantendo o planeta preferencialmente melhor do que como a gente encontrou. Sim. Né, que é justamente o oposto do que todo esse mecanismo, esse sistema aí, né, de consumo das grandes indústrias, enfim, né, da forma em que a sociedade se configurou hoje, como que nós também vivemos, estamos inseridos na cidade, né? Então também. Isso que eu ia perguntar, onde que é? Onde que fica? Fica no bairro do Butantã, no Jardim Bonfigliore, que é um subbairro do Butantã, aqui na cidade mesmo, exatamente atrás da USP. Legal. E quantas pessoas fazem parte? Então, hoje, morando, né, tem eu, minha mulher, 2 filhos, tem uma mexicana que está de trainee, está ajudando a gente a fazer planejamento estratégico e tal, tem a Lígia que trabalha com a gente na parte de elaboração de projeto e atendimento, a Rose trabalha na parte da limpeza e cozinha e o Hiroshi ajuda a fazer os minhocários e trabalha com a compostagem, né, com produção de minhocários e cuidar das minhocas. Essas são as pessoas que moram lá. Agora tem pessoas que vão lá passar dias ou férias, algumas coisas assim. Tem, dessas que eu citei, assim, algumas moram e algumas trabalham, né? Então, acontece assim, né? Hoje menos, já aconteceu muito mais no passado, de pessoas que estão viajando por São Paulo, então até pelo Brasil, pessoas de outros países, e em São Paulo tem a intenção de conviver um pouco e ajudar, fica um pouco, ajuda, colabora financeiramente também e tal.
E já passaram assim, sei lá, se eu chutar aí dezenas, deve chegar a mais de 100 pessoas que já passaram provisoriamente na Morada da Floresta. Mas hoje, como já está com criança, um ambiente mais familiar, e entramos um pouco nessa nova fase, um pouco mais profissional ou então mais institucional, né? Então, no momento a gente não está com uma estrutura tão adequada para estar Receber gente, recebendo né? essas pessoas um pouco viajantes, né? Como pouso, temporadas e tal. Então é mais assim, a gente analisa a possibilidade dentro de um contexto um pouco mais intencional de atuação mesmo, né? Vocês só comem o que vocês plantam? Você é vegetariano? Come carne? Come frango? Não, eu não sou 100% vegetariano, eu de vez em quando como peixe, mas a gente não consome as carnes de vaca nem de galinha, nem de porco também. É, Toda a sua família? Ninguém assim, a gente consome? passou uma temporada sem comer nem peixe, né? E só ovo orgânico. Só que aí, de vez em quando, a gente come um pouquinho, aí a gente tá Pra hoje... balancear. Eu sinceramente, eu sempre Ou sente gostei. falta? Gosta? Você gosta, né? Eu já gosto. Mas você já comeu carne? Já, eu fui criado em família mineira, que, né, Comia carne carne. todos os dias. Até eu tive uma dificuldade nesse momento de parar de comer carne, né, que veio até um motivo de eu parar de comer carne ideológico inicialmente, de entender, né, de que toda essa indústria, né, da vaca, do gado, é completamente danosa para o meio ambiente, para o planeta como um todo, e também do que e também questão de saúde mesmo, né, o que está ali na carne, tanto físico quanto energético, o exagero de hormônios que tem, né, nessas criações, né, principalmente falando de galinha. Para os seus filhos vai ser bem mais fácil, né? Porque eles estão crescendo já nesse ambiente. Nossa, é que assim, né, a gente quebrou diversos conceitos e condicionamentos embutidos desde o berço, né? Nossa geração aí, geração Coca-Cola até, né? Que era aquela coisa muito sem critério. Meus pais, assim, se eu for olhar assim, né? Olhando como eu crio meus filhos hoje, e então não tinha... tudo que é industrial é consumido, em questão de alimentícia, por exemplo, né? Então eu pessoalmente tive uma longa jornada para ir descondicionando o meu sistema mesmo, que estava acostumado e habituado a ingerir certos tipos de elementos, que é uma guerra interna mesmo, né? Hoje é muito mais fácil, porque hoje eu estou, né, muito mais afastado, mas eu sei que quando a gente está no meio e está querendo fazer essa transição, é uma jornada. Com certeza. Exige força de vontade. Uma outra coisa que prejudica muito o meio ambiente são as indústrias, né? E a propaganda, que faz você se sentir um lixo se você não tem as coisas que a propaganda está te oferecendo, né? Se você não tem aquilo, você não faz parte da sociedade. Você tem televisão dentro da sua casa? Como que você educa seus filhos nesse sentido? Tá, não, nós não, de consumo. Não temos televisão já há alguns anos. Desde 2003 que não tem televisão ligada na rede, né? Até para ver Copa do Mundo a gente tem que sair para outro lugar para ver futebol, o jogo do Brasil. Então não tem essa inserção na televisão em casa, que isso faz uma tremenda diferença. De que forma você substitui isso para os seus filhos? Com atividades, brincando mesmo, né? Assim, atividades reais, né? Em vez porque assim, a televisão ela estaciona a pessoa, né? Assim, ela fica numa situação completamente passiva e acaba que não tem a vivência. Sim. E se contenta com a vivência dos outros, a vivência que está passando lá, né, tem uma ligeira... Vive um pouco a vida dos outros, né? Um pouco disso. Então, às vezes, não deixa de desenvolver a tua. Sem julgamento também, vamos lá. Mas então, assim, é brincar com realidade, com brinquedo, com planta, com papel, cortar papel e brincar com outro irmãozinho. E livros educativos. Porque vai fazer 3 anos ainda, então é mais livros de figura. Tá, entendi.
Mas para preparar eles para o futuro, você não acha que eles vão sentir muita dificuldade de enfrentar a sociedade? Não, porque nós estamos assim num caminho alternativo ao contexto geral, mas estamos atuando na sociedade. Assim, nós não tivemos a opção de vida de sair completamente, ser radical e ficar até condenando o sistema, né? Talvez eu pessoalmente tive um processo desse mais histórico, mas assim hoje eu trabalho muito influenciando o sistema para de certa maneira trazer alguma melhoria. Então não é só uma fuga. Então hoje nós estamos inseridos também, né? Trazendo opções, trazendo alternativas, trazendo soluções. E a gente só não vê televisão. Só não vê televisão, não come carne. Sua mulher também sofreu dificuldade na hora de não comer mais carne, ou ela sempre foi... Quem convenceu quem? Você a convenceu? Não, a gente ou ela conheceu já nesse processo. Ela no processo dela de não comer mais e eu também já estava no meu. Ela também teve um histórico disso. Ela também é família mineira, de uma família normal e trabalhava até em banco e de repente quis mudar de vida. Eu tive um processo assim, não queria contribuir para o sistema. Aí eu fui fazer artes plásticas. Como é? O que é não querer contribuir? Então, eu percebia desde criança, percebia que alguma coisa estava errada, sabe? Desde criança você percebeu? Eu percebia. Até em questões até de religião também, eu sempre questionava as coisas, mas ainda não tinha repertório para analisar, né? Mas até em shopping, eu ia em shopping e achava estranho, cara, o contexto. E aí chegou a adolescência, eu fui entendendo mais, fui saindo um pouco tendo mais uma visão um pouco mais crítica e não queria contribuir e percebi, né, que muita coisa estava errada, muita coisa estava destruindo, tanto destruindo o meio ambiente quanto destruindo a própria sociedade em si e a cultura, né? Tipo, a televisão, né, de repente, desculturizou a cultura popular brasileira, né? A gente vê hoje muitas coisas referência ao passado, comunidades que de repente, enquanto antes faziam uma fogueira para tocar tambor, para dançar, para cantar, agora fica vendo novela. Se encontra na internet, no chat de bate-papo. Então foi um processo, né? Hoje a televisão tem uma influência até menor, né? A internet ela veio causar uma nova revolução na comunicação e tirando um pouco dessa soberania da televisão, né? E aí, desde criança, você percebia isso e quando você encontrou sua mulher, vocês estavam... Nossa, a gente estava na Bahia, eu estava com um ônibus, fazendo viagem, chegamos na Bahia. Na verdade foi quando a gente já se conhecia, mas foi quando a gente se encontrou enquanto relacionamento, mesmo a dois. E no dia seguinte o ônibus que eu tava cuidando, né, tal, ele queimou. Uma parte de uma história. Então foi uma reviravolta na vida dos dois, assim, na minha e na dela também. A história é longa, não dá pra contar aqui. Não dá pra contar tudo, né? Mas não, a gente vai tentar deixar bem explicadinho. O que vocês têm lá? Você já disse minhocário. O que mais vocês têm que é ecologicamente correto? Tá, a gente tem uma pequena hortinha, que a gente pega verduras e temperos. Tem um sistema de aquecimento do sol, que aquece a água para banho. Vocês não usam energia? Não, usa energia elétrica, internet e tal, mas assim, o chuveiro, ele não, praticamente, agora mesmo o aquecedor, tem o aquecedor do gás, né, quando não tem sol, mas agora o aquecedor queimou, já estragou, né, não está acendendo, já tem uns dias e a gente se vira bem com o sol. Tem um sistema muito interessante da água da chuva, que a gente hoje tem uma reserva de aproximadamente 8.000 litros de água da chuva. Ela é usada para privada, usada para irrigação e para lavagem, para torneiras externas. No muro tem tonéis de coleta seletiva, não tem coleta seletiva na rua, então nós tínhamos aquela dificuldade de levar para algum ponto os resíduos separados. Então ficava entulhando o quintal, alguma coisa, botamos na rua, para a vizinhança também usar.
e ganhar volume para chamar uma cooperativa que se interessa a recolher. Então a gente criou todo Deu esse certo? sistema. Vocês conseguiram? Conseguimos. Que legal, Toda faça cooperativa semana então. Só que ele falha, não é toda semana, porque às vezes ele falha, mas no tudo máximo bem, uma pelo semana menos, sim, uma semana não, ele vem, passa ajuda e a pega. cooperativa e vocês mobilizaram todo o bairro, né? A gente na hora eu passei um ofício, escrevemos um ofício, passamos na nossa rua, na rua da frente, e a vizinhança vai, leva, na verdade o nosso resíduo é pouco da nossa casa, é mais uma ação para a comunidade mesmo do que para a gente facilita a nossa vida, mas eu sei que facilita a vida de muitos, estimula, né? Então quem não reciclava de repente vê e começa a facilitar a vida, e quem já fazia, separava, facilitou muito, só para atravessar a rua e chega, anda um pouquinho e leva. Cláudio, você acha que o ser humano está se afastando muito da natureza? Já se afastou, né? Bastante, né? Principalmente, né, a gente que está nos grandes centros, mesmo a gente que está, né, com toda essa consciência e atuando, a gente também está afastado, a gente sente isso, né? Está afastado da natureza, mesmo trazendo para dentro de casa e para nossa vida uma relação mais direta, mas com a natureza a gente sente, né? Nós estamos em São Paulo, então, né, eu todo dia quando eu vou tomar banho eu sinto o cloro no cabelo, me incomoda. A água de ter mangá, né? Saber que água que eu vou tomar, qual que é a menos pior, né? Isso para mim é terrível, das coisas que assim que eu sempre que me leva também a dar um passo de sair. Eu sei que a gente está temporariamente, já é um tempo até longo que a gente está, mas a gente tem uma necessidade também de estar mais próximo da natureza. Mas assim, estar em São Paulo, numa cidade grande como São Paulo, que importa os insumos, né? Importa a água, importa o alimento de fora e exporta os dejetos, a sujeira, a configuração das cidades hoje são insustentáveis nesse sentido, né? Elas não dão conta do seu lixo e não produzem o que precisam para viver. Ainda que você produza muita coisa lá na moradia, você tem que sair e fazer compras em supermercado. Você faz, que critérios você usa na hora da compra? Olha, a gente praticamente não compra em supermercado. Mas água, não compra então, garrafinha de água? Não, é que eles dizem que é água de galão, né? Que o motoboy vem lá e traz. Entendi. Alimentos, a gente tem um amigo que faz cestas orgânicas, que organiza cestas orgânicas. A gente já teve um tempo que a gente trabalhou também vendendo cestas orgânicas. A gente vai na feira também, compra um pouco de alimentos convencionais também. A gente expõe no Parque da Água Branca uma vez por mês, aí a gente compra os alimentos lá. Aí tem uns mercadinhos pequenininhos, assim, no japonês, lá do bairro. A gente, de uma certa maneira, o nosso consumo diário, a gente favorece os pequenos, né, procura. Grandes cadeias de mercado, a gente realmente, assim, muito raro de ir. E também a gente compra da zona cerealista, que é um lugar de São Paulo em que outros certos tipos de alimento, grãos, enfim, e tem lugares que compras acima de R$150 eles entregam em casa. Então, como a gente já é freguês, a gente liga, faz a encomenda do mês e recebe em casa. Você não acha muito ruim ficar tanto tempo em casa? Assim, aí não que você deva ir para shopping, essas coisas, nem para algum lugar onde possa comprar, mas sair mesmo desse ambiente meio da mesmice. Então, para pegar trânsito, sai todo dia para pegar trânsito em São Paulo, por exemplo. A gente sai para viajar. Vocês viajam bastante? A gente viaja, a gente sempre está fazendo trabalhos espirituais também fora de sítios, né? Quase que uma vez a cada 15 dias. E tem uma vantagem de trabalhar em casa, que é essa história, né? Quanto tempo perdido se fica no trânsito. Sim. Né? Então a gente aproveita, né? Não está gerando poluição nesse caminho e está ganhando tempo, né? Não está desperdiçando tempo, talvez. Como que eu sinto falta hoje, por exemplo, como eu fiz artes plásticas, na época que eu estudava, eu ia em cinema, em várias manifestações artísticas por aí. Culturais. Sim. Hoje, por falta, não por radicalismo nem nada, é por falta de tempo hoje, que a gente está no... Vocês precisam render também, né? Então precisa trabalhar. A gente está no processo. E aquele processo do embrião de empreendimento, né? Não sei quem já passou por isso, sabe? Assim,
uns 2, 3 anos para estabilizar, né? A gente tá indo até que bem, porque a gente abriu a empresa não tem nem 2 anos e estamos bem adiantado, né? Porque também a morada ela é bem conhecida, facilita, tipo, um convite como esse ajuda a ter mais gente que não conhecia a gente conhecer, né? Então a gente tem não só um diferencial, mas um facilitador aí que é toda a morada da floresta em si. De que forma você aproveita esse tempo que sobra na sua casa, com seus filhos? Ou com a sua mulher? De que forma você... Porque você disse, a gente perde muito tempo em trânsito, então você acha que você tem uma proximidade com seus filhos muito maior do que uma família que mora aqui na cidade de São Paulo? Acho que sim, a gente vê... Assim, Por apesar exemplo? de, no meu caso, eu trabalhar muito, eu estou em casa, muitas vezes eu estou trabalhando no computador, então com os miocárdios, assim. Mas eu estou em contato direto com os filhos, então estou trabalhando e os filhos estão brincando do lado. Aí eles precisam de alguma coisa, eu sempre tenho micro intervalos no meio do processo para pegar, fazer naná, comer junto, brincar, tirar foto, É um contato brincar. diário e várias vezes por dia que os casais de hoje não têm com os Não filhos, né? tem, Normalmente são as babás, chega à noite, dá um banho pra ir pra dormir e tchau, né? E assim, nossa, E de final de semana. E aquela coisa, muita gente quando vem, tem filho, né, já crescido um pouquinho, vê a gente e fala assim, nossa, mas como passa rápido. Sim, passa muito rápido, você vai ver. Pra gente passa rápido, a gente, né, que é um período curto, mas pelo contato que a gente não passa tão rápido assim, porque a gente tá em Você contato. sente essa diferença? Sim, tem gente assim, tem uma atuação com eles muito legal. Assim, Você acha que você tá vivendo um pouco mais, assim, tipo, sua vida vai perto da minha, por exemplo, que eu vivo aqui na cidade de São Paulo? Não, tô falando mais com os meus filhos. Sim, mas de qualquer forma, você acaba vivendo muito mais cada segundo da sua vida. Então, como se sua vida fosse mais longa, digamos assim, que a minha. Não sei. Uma percepção assim, mais ou menos. Não sei. Talvez assim, hoje até que menos que a gente está mais em casa, né? Mas eu tive muitas experiências de vidas diferentes. Não, vidas diferentes, né? Muitas experiências diferentes de Você vida. lembra delas? Então, eu lembro um pouco. Então, às vezes acontece isso, por ter muitas experiências, conhecer muitas pessoas, viajar muito, muitas vezes eu vivo momentos repetidos como se fosse a primeira vez que eu estou vivendo. Entendi. Deixa eu explicar pro pessoal aí de casa que eu não tô conseguindo entrar na internet, por isso que eu não tô fazendo pergunta de ninguém, nem mandando beijo pra ninguém, que eu sou uma beijoqueira, fico mandando beijo pra todo mundo aqui no programa. Mas eu tô sem internet, eu não tô conseguindo falar com os internautas. Quem sabe até o final do programa eu consigo, tá? Outra pergunta aqui por que é tão difícil fazer com que as pessoas entendam que a destruição do meio ambiente causará a nossa destruição? Então, a gente estava pensando nessa pergunta aí. A gente até meio que pensando nessa pergunta, assim, por que as pessoas não, mesmo com tanta informação mostrando, né, que estamos destruindo o nosso único planeta que a gente tem, por que continuamos na mesma situação, né? É muito difícil mudar o hábito. Por mais que temos consciência de que estamos fazendo algo danoso, mas existe estamos acostumados, condicionamentos, enfim, zona de conforto mesmo, que às vezes dificulta esse processo de transformação. Então a gente sente, até que a gente lida com o público direto, muitas vezes jovens têm muito mais facilidade de fazer essa passagem da transformação do que pessoas já numa faixa etária de 40, por exemplo, que já tem os seus conceitos e é uma quebra muito grande, a não ser que essa pessoa de 40 teve um processo de vida já caminhando, mas se ela está no molde, né, desfragmentar é muito complicado. E às vezes nem tem um interesse suficiente. Então é mais fácil, não sei lá, não quer, né? Às vezes não tem interesse mesmo. Não tem interesse. E também, assim, aquela coisa, eu não vou viver essa destruição, a consequência da destruição que nós estamos causando, eu vou morrer antes disso, né? Então, na verdade, é assim que o ser humano, né, pensa há muito tempo, né?
E hoje em que a natureza está realmente agora mostrando que não é assim, né? Mesmo assim estamos aí abrindo pré-sal, puxando mais petróleo, Sim. né? Então, fazer o quê, né? A gente é uma formiguinha dentro de um gigante que está atuando aí, né? Mas é bom que pelo menos somos muitas formiguinhas. Somos muitas formiguinhas e a gente pode fazer muita coisa. Uma última pergunta antes de ir para o comercial. Você acha que é possível a gente viver com conforto sem destruir o meio ambiente? Sim, sim. Você acha que você tem conforto? Sim, acho que tem. E, assim, até porque hoje, né, tem diversas empresas e pessoas produzindo produtos interessantes, saudáveis e ecológicos, né? Você não precisa consumir, para ter conforto, não precisa consumir das grandes multinacionais, salvo, claro, um computador. Então, tem certos tipos de produtos que não tem jeito, vai estar vindo de grandes empresas. Mas tem muitos outros que não necessariamente, né? Então, aqueles que não tem saída, a gente consome. Quando a gente, né? Petróleo, gasolina, se eu botar gasolina num carro, qual empresa petrolífera que é menos danosa que a outra? Difícil saber. Difícil de saber. Então, mas certos produtos a gente pode optar, né? Tanto pela cara dele, pelo histórico da empresa, pela quantidade de embalagens, pelo que a empresa faz, né? Como que é produzido, como que é a cadeia produtiva. A gente sempre, né? Eu gosto muito de trazer essa atenção, né? De buscar mesmo, investigar, né? Quem é quem aí, porque as propagandas e as maquiagens escondem muita coisa. Com certeza. Né? E a sustentabilidade hoje todo mundo fala, mas poucos praticam, assim, né? Mas é bom que quem fala, de uma certa maneira, comece a praticar. Tem um outro lado bem positivo disso. Por mesmo que ela começou a falar em sustentabilidade como um marketing, aos poucos o próprio consumidor começa a cobrar e outras, ela mesma começa a se rever. Sim. Né? Então a gente vê, tá vendo, assim, né, sem citar nomes, mas está acontecendo A mudança, isso. ela tá existindo, a gente só tá com medo que seja tarde, né? É lenta, né? Não é lenta, bem lenta. Porque o processo está muito avançado já, né? Sim. O processo de destruição. Bom, Cláudia, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. É nóis, pode chegar, confirmar. Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo, solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Complexo vitamínico tá barato e a caixinha tão bonita, deve ser bom, né? Opa! Levando a vitamina, eu ganho uma pastilha de graça? Tá pra mim, vou levar vitamina, pastilha, tudo pra casa. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamentos sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Olá, estamos de volta com Fiscais da Natureza. Converso com o Cláudio Spínola e o nosso assunto é Morada da Floresta. Uma pergunta que eu ia te fazer, Cláudio, que eu deixei para esse bloco aqui, não tá aqui escrito. Você tem diferença no seu final de semana? Ou seu dia é o mesmo e você já nem sabe mais se é terça, quarta, quinta? Você trabalha em casa, já é uma... Não, tem diferença assim, tipo, tem o pessoal que vai na semana, não vai no final de semana, só que vai normalmente trabalhar. Tem atividades que nós fazemos cursos também, então muitas vezes tem final de semana que tem cursos lá, que é uma outra dinâmica. E como eu falei, a gente também vai muito para sítio, para trabalhos espirituais fora de São Paulo também, que normalmente é final de semana. Como são esses trabalhos espirituais? Retiros que tem meditação, yoga. Tudo para se conectar mais com a natureza e com você mesmo. Com a natureza interna, né? Você acha que o ser humano, além de se desconectar com a natureza física, está se desconectando com a interna? O que eu falei? O público? Quem? Não, o ser humano. Falei ser humano, né? A gente entende que o ser humano, desde que nasce, todas as histórias, ele desconecta com pouco tempo de vida, assim, poucos anos ele vai. À medida que o ego vai se formando, a desconexão com a unidade, ela vai acontecendo. É por conta do ego? Mas assim, é uma conversa um pouco mais longa. É mais longa, mas é interessante. O conceito do indivíduo, nosso indivíduo, a gente perde essa conexão que nós somos um. Com Deus, Você olha pro seu umbigo, faz sentido. Você olha pro seu umbigo, quer resolver os seus problemas. E aí você não resolve, não ajuda mais os outros. E é uma questão de ego, porque você está muito preocupada com você mesmo. Então... essa mente que não para de pensar ininterruptamente... Não fala isso, que assim sou eu, tá? Assim somos nós. Amor. Né? Que a gente não tem nenhum mínimo controle sobre ela e ela fica nos conduzindo o tempo inteiro para pensamentos ao léu, né? Você tenta bloquear esse pensamento? Então, eu tô longe, eu tô engatinhando nesse estudo, assim, mas existe um estudo um pouco para trazer atenção para isso. E mais ou menos por aí, velho. Mas você acha que você tá eu tô um pouquinho mais além de algumas pessoas e muito aquém de outras, né? Cada um tá no seu processo. Mas eu, por exemplo, pra mim, assim, enquanto ritmo de vida, tem muito a melhorar.
O meu ritmo de vida atual está longe do que eu gostaria de ter. Como você tem e como você gostaria de ter? Então, como eu falei, hoje o meu é muito trabalho. Assim, então começo a trabalhar cedo e vou me prolongando para dar conta. E eu gostaria de estar mais, poder acordar, poder meditar, poder, de repente, fazer esporte também, como rotina, né? Sim. Ter uma atividade que eu já fiz, coisas que eu já fazia, que eu fiz mais novo e hoje não faço mais. Viajar, quando tem família também, você vai viajar, é todo um processo, para botar tudo no carro e organizar, né? Mesmo assim, a gente viaja também. A gente ano passado nós ficamos 5 meses na Índia. 5 meses? Onde nasceu o nosso segundo filho. Que legal. O primeiro nasceu lá? Nasceu lá. A primeira nasceu em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, numa ecovila de uns amigos. Ficamos também mais de 2 meses. A gente temos 2 filhos ainda, mas a intenção, assim, o momento do parto, do nascimento, de aconchegar, de receber o novo ser que está chegando, a gente optou em realmente dedicar tanto o pré-natal, né, o pré-parto e o nascimento e o pós, a quarentena, uma dedicação, um retiro, a gente sair um pouco, assim, realmente poder estar... Para poder ficar com a criança. Então é uma organização de vida para a gente poder ficar ausente tanto tempo, mas a gente consegue fazer também. Como que foi essa experiência na Índia? Eles têm muita coisa para ensinar? Tem, é uma cultura milenar, né? Então é muito mais espiritualizada. Os muçulmanos, você está falando? Não, lá é muito hindu, né? Mas tem uma diversidade religiosa. Mas mesmo com as suas diversidades religiosas, existe uma egrégora espiritual. Assim. Então, por exemplo, situações bem diferentes daqui. Não tem bares, bebidas alcoólicas, né? Não falar que não tem, mas você não vê. É outra, não existe a balada de boteco, de tal. E só isso. A gente vê uma nova frequência energética no lugar. Não tem violência também, no sentido assim, pelo tanto de gente que tem lá, né? Não precisa não tem polícia. É um caso parecido com o Cairo. Eu estive no Cairo faz pouco tempo e é a mesma coisa. Não tem bares, mesmo porque os muçulmanos não bebem. E talvez a violência esteja ligada com também o não consumo de álcool, né, que gera muita violência. Não só isso, mas um dos fatores, né, que geram violência. Existe, parece um código de ética, sabe uma coisa que eu percebi? Assim, um código de ética, mesmo que se sabe que se eu for prejudicar o outro, estou prejudicando a mim mesmo. E por mais que aconteçam assim, discussões, desentendimentos, mas não se chega a uma violência física em si, assim, né? Outra coisa no Cairo é que as famílias, elas moram a família sempre vai crescendo para cima. E não é que nem aqui, por exemplo, em São Paulo, quando eu casar, eu vou para uma outra casa com meu marido. Lá não, eles deixam sempre a construção interminada para construir o próximo andar, que é o filho, quando casa, vai para cima. E assim vai, o neto e bisneto, e aí fica um prédio. E eu sempre achei que era prédio, e eu falava, gente, eles não terminam essa construção. O bairro inteiro horrível no Cairo, que cidade mais feia. E não é que tava tudo em construção, é porque tava todo mundo com os ferrinhos, né, nos campos, esperando a próxima reforma. É interessante, mas é uma forma também, né, de ligação mais próxima que a gente não tem de família. Lá, sim, Isso na Índia, no Egito, eu não sei na Índia. Na Índia, assim, é costume mesmo. Você vê, as pessoas acordam cedo, tomam teu banho, vai fazer suas rezas, né, seus mantras, aí que começa o dia. E na hora de terminar o dia também termina assim. Isso religiosamente. Assim, independente para quem que se está em conexão, né, para o Deus que acredita, né, esse ato, né, é muito forte, né, a gente vê e vê que assim, é uma cultura inteira nisso. Mas você percebe que o fato do cara tá lá, todo dia fazer a reza dele, o cara tá lá, todo dia ele faz a reza dele, o fato dele entrar em contato com ele mesmo
ele acaba entrando em contato um pouco mais com a natureza? Ou uma coisa não tem muita ligação com a outra? Te peguei. Ah, pegou. Cadê o caso? Porque assim, lá, a gente tá até fugindo um pouco do tema, né? Não, mas não tem problema, porque eu acho que tudo acho que conhecer são outros para... desafios. No Brasil é uma cultura nova, vamos botar assim, é um novo mundo, né? Aquela miscigenação, não tem uma raiz cultural tão longa. Lá existe uma raiz cultural, né, milenar, assim. Então, para eles é muito mais difícil mudar os hábitos culturais do que os nossos. Os nossos, né, a gente muda, cada geração muda facílimo, completamente. Sim. Lá não. Então, tem uma coisa muito de questão ambiental falando, né? Milenarmente eles jogavam o lixo no chão porque vinham os macacos, ou vinha o corvo, ou vinha a vaca e come, e digere, e transforma, e a natureza estava intacta. De repente, a partir da década de 60, começou a ter lixo plástico, e eles continuam em muitos lugares jogando como se fosse um prato de folha de banana, mas é um prato descartável, por exemplo. E o lixo ele se joga como antigamente. Só que os animais já não digerem esse lixo. Então aí fica em alguns lugares com lixo. E também tem uma coisa cultural mesmo, de quem mexe com lixo não é tão bem visto, né? É uma casta mais inferior. Então às vezes as próprias pessoas não querem muito lidar com isso, como a gente lida de uma maneira mais Então, normal. pelo menos nesse sentido, a gente pode falar que o Brasil está adiantado, ou pelo menos a cidade de São Paulo está adiantada. A cidade de São Paulo está muito atrasada, na verdade, porque a gente recicla o quê? Nosso lixo. Para onde que vai? Para onde que vai nosso esgoto? É complicado. Mas o quanto de empresa está pensando em meio ambiente, em logística reversa, nessas coisas que lá eles não estão pensando e... É muito mais religioso o negócio do que ambiental. Não, mas não dá pra comparar mesmo não dá pra pensar assim não. Mas né, voltando, vamos falar de São Paulo, que de repente é mais a nossa cara. Tem muito a se melhorar, né? Tem muito, a gente vê assim, agora porque... É que, na verdade, o descaso não é com o meio ambiente, o descaso é com tudo, é com a saúde, com a educação, né? Então, eu concordo que tem muito a melhorar, mas a gente já tá começando a acordar. É que eu tenho que acreditar que tá mudando, que vai mudar, né? Eu sou completamente positivo na evolução do ser humano, acredito profundamente que o ser humano está evoluindo. Porém, a degradação ambiental está grande demais, acelerada. Porém, o ser humano hoje ele é bem melhor do que ele era 100 anos atrás. Né? Há pouco tempo atrás a gente estava escravizando o negro, há pouco tempo atrás estava matando os índios e estava queimando as mulheres na fogueira. E de repente, né, hoje, até no Brasil mesmo, estava-se na ditadura. E, enfim, se está melhorando culturalmente, socialmente falando, mas é bem devagarzinho. Em compensação, a degradação ambiental está tão acelerada e tão grande em que essa melhoria, às vezes, ela não acompanha esse processo também, né? Mas aí vem as leis, aos poucos, está vindo. Até no Brasil a gente já começa a ver algumas leis, tipo agora essa dos resíduos sólidos, leis que vão... beleza, depois de 23 anos, né, tramitando. Então, Mas veio. A grande massa precisa, às vezes, vindo assim, né? Enquanto alguns que estão mais conscientes vão fazendo as melhorias por natureza própria. E outros precisam ser obrigados a fazer alguma Mas que bom coisa. que já existe lei. Vocês dão palestras lá? Damos palestras. Palestra de quê? Lá, de muitas coisas, assim. Fala pra gente lá algumas. Quanto fora, tá? De permacultura, que é aquilo que eu falei, tem cursos longos e tal. Tem um trabalho bem interessante de conscientização com os bebês ecológicos, fraldas, não usar fralda descartável, também de ensinar a criança a fazer o desfraude um pouco mais, com mais consciência. Seria fralda de pano? Fralda de pano, fralda, né, reutilizável. Tem esses cursos dessas tecnologias ambientais, tem de alimentação consciente,
tanto dessa coisa do que, né, do que vem, do como comprar, onde comprar, enfim, e nutricionalmente também. A gente está trabalhando agora com oficinas de educação ambiental com crianças, com escolas, em eventos, em shoppings, desenvolvendo projetos mesmo focado para trazer isso, levar isso para o ambiente escolar também. E compostagem, resíduos, né? E, por exemplo, os próximos cursos que vão acontecer, a alimentação consciente, tem um que é comunicação consciente, focado na comunicação não violenta. Aí tem o de permacultura, tem aproveitamento da Como chuva. você percebe mudança nas pessoas que recebem esse curso na forma de pensamento delas, na consciência ambiental? Sim, sim. E assim, depoimentos de que muitas vezes certos cursos, principalmente de permacultura, foi assim, fundamental, mudou a vida da pessoa. Legal. E a gente vê também desse processo da morada da floresta, em que passaram muitos moradores, assim, a transformação das pessoas que foram lá, moraram e foram para outro lugar e levaram isso e mudaram completamente o estilo de vida. Isso é incontável. Quais produtos vocês desenvolvem lá na morada? Então, nossos principais são os minhocários, as composteiras domésticas, em que qualquer família pode pegar o resíduo orgânico e transformar ele em adubo. E são mais de 50% do lixo da cidade de São Paulo é orgânico, né, de uma residência também. Então, esse é um produto que a gente manda para todo o Brasil, entrega para qualquer lugar de São Paulo, e qualquer família tem diversos tamanhos que se encaixam no espaço e no tamanho da família. Aí, com a compostagem, a gente desenvolve também um sistema de compostagem para empresas, para restaurantes, para refeitórios. E também a gente está desenvolvendo agora um projeto piloto para fazer estação de compostagem urbana de feiras livres, sacolões e tal. Legal. Então, isso é na área da compostagem. Na área dos bebês ecológicos, são as fraldas, carregadores de panos de bebês. E bem essa questão da fralda mesmo, né? Fralda reutilizável de pano. Impermeável, não vaza, ela é reajustável, super avançada. Moderninha, super avançadinha. Aí tem algo que é também para as mulheres, que são os absorventes ecológicos. A gente também produz de pano e também a gente revende um copo de silicone, que é o coletor menstrual. Também que Como um coletor menstrual? Para ficar dentro do pano? Não. A mulher insere na vagina e ele coleta o sangue menstrual. Entendi. Você Mas não vaza? Pode botar na terra. Mas não vaza? Não. Ele cola na parede. É como se fosse um OB. É um copinho mesmo. É um copo de gel mais durinho. De silicone durinho. Chama Moon Cup. Isso é gringo. Isso é gringo. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. A gente vende também. Muita gente usa? Vocês vendem bastante isso? Bastante. Aí muitas mulheres, né, adquirem um Moon Cup e compram também alguns absorventes para o noturno. E tem mulheres que só preferem o de pano também. Varia. E como que elimina? Você vai, né, joga na planta, na terra, ou joga na Não, mas na hora torneira. de tirar, ele Então, é um copinho que tem uma pontinha. Então você puxa como se fosse o OB que tem o fiozinho. Isso. E Gente, na hora de encaixar, legal. ele dobra. Então ele dobra, aí lá dentro ele abre. E ele abre e cola na parede, faz um vácuo e dali não sai nada. Dali tudo vai ser coletado no copinho. Aí É um OB. a pessoa no banho vai, tira. Então vai no banheiro, tira, lava, tá no trabalho. É muito legal, assim, que as pessoas têm rotina na rua, não tem desculpa mais, assim. Que o de pano, às vezes, é um pouco difícil para quem tem a rotina de trabalhar fora. Que tem que tirar, guardar, trocar, botar na bolsa, chegar para lavar no banho, né? Esse não, esse vai, tira, lava. E aí coloca outro mais gel? Não, Ou não é coloca gel. Não, nada, é um só copo o de silicone copinho. duro. Entendi. Ah, tá. Eu não sei porque eu encafifei com gel. Não, Porque é falou de silicone medicinal.
tipo uma Os borrachinha, tipo um ginecologistas, latex, uma borrachinha. eles não falam nada, não tem problema nenhum com isso. Não, imagina. Isso na Europa. Podia doar Canadá, sangue, né, Estados da Unidos. menstruação, você faz a Na verdade é um doação de sangue. nutriente, né? Sim, pode ser regado, né? É um nutriente para as plantas. Uhum. E também tem todo um conceito que, né, a indústria do descartável, né, trouxe que é uma coisa suja, que muitas meninas têm um pouco de uma relação um pouco distante. Nada mais é que uma das coisas mais sagradas e nutricionais que a mulher tem. Uhum. E tá Muito bem, tava deixe seu esperando para contato. receber uma criança, né, e a criança não chegou. Uhum. Cláudio, fala seu contato, quem quiser saber dos produtos ou quem quiser fazer o curso ou conhecer sua câmera ali, ó, fala pra Então, pessoa. nosso site é Por favor. moradadafloresta.org.br. Lá tem praticamente todas as informações. E querendo receber os nossos informativos, tem um linkzinho ali no lado direito superior da página, que você só coloca teu nome, teu e-mail, e você fica automaticamente cadastrado na nossa newsletter. A gente não vai lotar a tua caixa de mensagens, é só quando a gente tem alguma notícia boa ou algum informativo de cursos e tal, a gente manda. Legal. Obrigada, Sejam Cláudio. Desculpa te interromper. Imagina. Né, sejam bem-vindos, entrem em contato, conheçam que a gente está não só para vender e tal, a gente está para também trocar e ajudar, trocar figurinhas, né? Legal. Estamos aí. Parabéns pelo trabalho, Cláudio Spínola. Obrigada aqui pela presença. Tá bom, obrigado também. Um beijo a todos vocês que assistiram. Me perdoem que eu não falei o nome de ninguém, a internet não voltou, mas um beijo para todo mundo que estava aí assistindo, espero que tenham gostado. Quem pegou na metade, quis assistir outras entrevistas, essa daqui na metade, outras entrevistas, fiscaisdanatureza.com.br. Beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.